Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles. Esse é um canal evangélico. Desejo que você venha se encontrar com Cristo e aceitar a palavra dele. E se você já é um servo de Deus, glorifique a Deus por isso e sinta-se feliz. Nós estamos aqui continuando um pequeno estudo sobre os princípios batistas. Vamos encerrar os princípios batistas e logo depois entraremos nas doutrinas batistas. Vamos analisar o que esses princípios e doutrinas nos ensinam, né? Bom, primeiro, princípios, como falamos anteriormente, são ideias fundamentais das quais são construídas outras ideias, né? Para você construir uma questão religiosa, né? Um pensamento religioso sobre Deus, você precisa de alguns princípios basilares para ser um batista. Existem princípios para todo tipo de coisa na vida, né? Existem princípios jurídicos. Dentro dos princípios jurídicos, existem princípios no direito administrativo, existem princípios no direito constitucional e por aí vai. Mas, principalmente no caso da nossa fé entre os batistas, nós temos alguns princípios. Princípios que não são tão, digamos assim, específicos, mas são amplos o suficiente para que qualquer pessoa possa concordar ou discordar deles quando queira ser um batista, por exemplo, que ele escolher ser um cristão batista ou não, seja de outra denominação. Então, para você que de repente está de olho na Igreja Batista e talvez queira se tornar um batista, vale a pena você entender quais são os princípios, de que base nós partimos para entender as outras coisas, como a nossa doutrina, né? Esses princípios aí também não saíram do nada, saíram de uma vivência histórica de toda a denominação e de vários erros e acertos, e eles foram instituídos olhando não só erros dos próprios batistas, como erros de outros, né, cristãos que também erraram e que agiram por conta de um pensamento equivocado. E chegaram-se a esses princípios que eles tentam demonstrar o mais razoável possível que seria adequado a um cristão. Nós estamos falando do princípio de autoridade. Na semana passada falamos da autoridade de Cristo como Senhor. Hoje vamos falar da autoridade das Escrituras. E se der tempo, hoje ainda eu gravo um vídeo também sobre a autoridade do Espírito Santo. Ou seja, o princípio da autoridade é dividido em três autoridades: a autoridade de Cristo como Senhor, das Escrituras e do Espírito Santo. Então, entrando em convençãobatista.com.br site novo, página PHP, interrogação, main, if, underline, id, igual a 21, você vai encontrar os princípios batistas em 18/6/2020, que é quando eu estou vendo aqui. E a parte 2 do princípio da autoridade, ele fala sobre a autoridade das Escrituras. E diz o seguinte: a Bíblia fala como autoridade porque é a palavra de Deus. Então é interessante a gente entender que a autoridade da Bíblia, ela vem dela mesma ser a palavra de Deus revelada aos homens. Algumas pessoas fazem alguma confusão quanto à Bíblia ser a palavra de Deus. Alguns pensam que a Bíblia pode ser a palavra de Deus, alguns pensam que a Bíblia se comporta como palavra de Deus conforme a situação, né, que ela se torna a palavra de Deus, ou que não, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, para você ser um cristão batista, você precisa acreditar na autoridade da Bíblia como autoridade de Deus, perfeita, como autoridade de Deus que é a palavra de Deus, e não que se torna, que se faz, que pode ser, pode não ser. Tem algumas pessoas que pegam a Bíblia e pensam que alguns versículos são palavras de Deus e que outros não são, e tentam fazer isso a seu bel prazer. Algumas pessoas com problemas sexuais, inclusive, costumam dizer que os textos da Bíblia que condenam aqueles pecados que são comportamentos viciantes, diga-se de passagem,
que condenam esses pecados são textos que deveriam ser abolidos da Bíblia, como, por exemplo, quando Paulo fala que o homossexualismo é pecado e que não entrará no céu o homossexual. Então a gente precisa entender que essas pessoas que não aceitam totalmente a Bíblia como a palavra de Deus verdadeira, essas pessoas não podem ser batistas. Elas podem ser qualquer coisa, podem ser feiticeiro, mago, qualquer coisa, menos batista, tá? Então, claro que isso também vale para outras igrejas batistas, outras igrejas evangélicas, mas estamos tratando aqui especificamente das batistas. Então você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus sem conversa. Não tem essa de mais ou menos, meio mais, meio aquilo, acho que é, acho que não é. Não tem conversa. A Bíblia é a palavra de Deus e pronto. É isso que creem os batistas, né? E ainda podemos dizer que a Bíblia é a suprema regra de fé e prática, porque é testemunha fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos de Deus através da revelação de si mesmo e da redenção, sendo tudo patenteado na vida, nos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. Esse texto aqui é um pouco mais longo, né? Ou seja, vamos dividi-lo para poder entender melhor. Para uma pessoa que queira ser batista, ela precisa acreditar que a Bíblia é a suprema regra de fé e prática. O que significa ser suprema regra de fé e prática? É como você vai viver, a forma de viver e a forma de ver a vida também, de entender as coisas da vida, estão pautadas pela Bíblia. Não existe constituição, não existe lei, não existe filosofia, não existe ciência, não existe nada que supere a Bíblia para um verdadeiro cristão, no caso aqui, batista, tá? Então, se você crê nisso, que nada supera a Bíblia, né, como regra de fé e prática, ou seja, você não vai só acreditar, você vai acreditar e fazer o que a Bíblia diz. É interessante que às vezes as pessoas acreditam em muitas coisas, mas se aquilo acontece ou não acontece, não interessa para ela, né? Ao passo que, se você crê na Bíblia como suprema regra de fé e prática, você não tem que só que acreditar e ficar quieto, você tem que acreditar e pregar o Evangelho, levar o Evangelho a outras pessoas. Por quê? Porque a Bíblia é testemunha fidedigna e inspirada, né? Ou seja, a Bíblia você não pode considerá-la como uma testemunha suspeita, como uma testemunha, ou talvez até que seja um texto criado pelos homens, como diz alguns. Para o batista é princípio básico para você ser um batista, crer que a Bíblia é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então ela é fidedigna, não tem erro, e ela é inspirada. E do que ela trata? Dos atos maravilhosos de Deus através da revelação de si mesmo e da redenção. Ou seja, a Bíblia é um relato, muitas vezes histórico, outras vezes poético, né? Mas ela trata especialmente da revelação de Deus sobre quem ele é e da redenção que ele preparou para a humanidade em Cristo Jesus. Então, se você quer ser um verdadeiro cristão, quer ser um cristão que entenda realmente o que diz a palavra, você precisa entender que ela é a suprema regra de fé e prática, sim, né? Você tem que crer em tudo que ela diz e praticar tudo que ela diz, né? E acreditar na sua fidedignidade, em sua inspiração, e também saber que essa mesma palavra que você crê, pratica, tem como testemunha fiel e inspirada, ela foi inspirada pelo próprio Deus que revelou a si mesmo. Não foi uma pessoa que começou a meditar e encontrou alguma inspiração, alguma iluminação sobre o que seria o mundo espiritual. Não, não foi isso não. Deus, ele mesmo, se dignou a revelar-se a nós através de seus profetas, e especialmente através de Cristo, que diz que a segunda parte dessa frase, sendo tudo patenteado na vida, nos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que está na Bíblia, desde Gênesis
até o Apocalipse, tem a sua confirmação. O patenteado aqui não é no sentido industrial da coisa, né? É no sentido de confirmado, marcado, delimitado na vida, nos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. E se você acredita nisso, seja bem-vindo ao meio evangélico, especialmente batista. Agora, ainda sobre a autoridade das Escrituras, veja bem, falamos tudo isso até agora para lembrar da autoridade das Escrituras. E ainda sobre a autoridade das Escrituras, temos que as Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado de seu domínio. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você quer conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que Cristo realmente ensinou, você só pode encontrar na Bíblia Sagrada. Não existem outros livros, não existem outros ensinamentos, não existe nenhuma filosofia que possa ser testemunha fidedigna do que Cristo ensina. Atualmente, algumas pessoas tentam usar ideologias para atribuir a Cristo aquela ideologia, quando a ideologia nem existia, para dizer a verdade. Então, cuidado com isso. Existem pessoas malignas trazendo ideias que não são cristãs para o seio da igreja. E se você, de repente, simpatiza com essas ideias, você deve repensar a sua situação, porque não é adequado que um cristão tenha esse tipo de ideia que dá autoridade, né, da mente de Cristo para outras coisas. Por exemplo, alguns pensam que a mente de Cristo está ligada à luta de classes, por exemplo. Está ligada à ideia de querer ajudar uma revolução, sei lá, de tipo de pessoas e tal. Não tem nada a ver, tá? A mente de Cristo não tem nada a ver com isso. Isso é marxismo, é uma ideia maligna, satânica, herética e não tem nada a ver com a mente de Cristo. Embora alguns pastores preguem isso, eles estão errados, estão sendo levados pelo anticristo. A Bíblia já prevê que pastores fariam isso. Isso se chama a grande apostasia. E alguns pastores já estão apostatando da fé e pregando coisas que não estão na Bíblia, como se fosse algo que devesse ser incluído na Bíblia. Percebe? Então, os verdadeiros cristãos, dentro desses princípios, eles creem que a Bíblia revela a mente de Cristo, o seu significado e o seu domínio, ou seja, o que significa a mente de Cristo. Você não pode dizer, como fazem esses que citei, que a mente de Cristo significa igualdade, ou isso ou aquilo, ou qualquer outro tipo de ideia. Não, a mente de Cristo significa a salvação do pecador que se arrepende de seus pecados e se entrega totalmente a Jesus. E o domínio de Cristo é o domínio sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que nós sejamos salvos. Ainda podemos continuar aqui com a análise com que o texto diz que na sua singular e una revelação da vontade divina para a humanidade, a Bíblia é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e as guia em todas as questões da fé cristã em dever moral. Ou seja, a Bíblia tem uma singular e una revelação da vontade divina para a humanidade. Ou seja, não existe outro livro sagrado. Se alguém vier dizer para você que para um cristão existe a Bíblia como livro sagrado e outro livro sagrado, isso é maldição, é anátema, como diz Paulo, que é a mesma coisa que maldito. É uma maldição que estão lançando sobre você dizer que outro livro se igualaria à Bíblia. Ele diz ainda aqui, no princípio batista aqui da autoridade das Escrituras, que que a Bíblia é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e as guias em todas as questões da fé cristã e dever moral. Ou seja, você é atraído a Cristo pela Bíblia. A Bíblia te mostra o caminho para Cristo e você vai seguir esse caminho para Cristo. Agora, a questão moral, ela vai ser guiada exatamente pelas Escrituras, né? E o que você faz e o que você... questões da vida, de um modo geral, dúvidas que você possa ter, você vai ter que primeiro analisá-las à luz das Escrituras antes de analisar à luz de qualquer outra coisa.
Ou seja, se você quer ser um cristão, no caso aqui batista, você tem que ter esses princípios, que a Bíblia é a autoridade máxima, não tem outra autoridade. E ainda diz ainda que o indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia com a mente aberta e com atitude reverente, procurando o significado de sua mensagem através de pesquisa e oração, orientando a vida debaixo de sua disciplina e instrução. O que significa isso? Significa que nós, como cristãos, devemos nos curvar ao que a Bíblia ensina e não de repente ler um texto bíblico e dizer, isso aqui não serve para mim, não serve para fulano. Pelo contrário, nós devemos nos corrigir para, nos corrigindo, se aproximar mais da vontade de Deus. Percebe? A ideia é se aproximar da vontade de Deus seguindo o que a Bíblia nos ensina. Bom, e quando fala de mente aberta e atitude reverente, é não fechar a sua mente com orgulho, pensando que você é uma pessoa superior e que de repente aquilo ali não se refere a você, mas entendendo que você, eu também, somos pecadores e que precisamos da Bíblia para nos corrigir todos os dias. Por isso devemos lê-la constantemente. Deve ser um atributo do crente, né? Atributo de função, de trabalho, ler sempre a Bíblia e meditar nela para entender com oração o que ela pode nos mostrar como disciplina de vida mesmo. E disciplina aqui não é disciplina de matéria, de curso, não. É disciplina de ordem, de comportamento de vida. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida dos ensinamentos de Jesus Cristo, é a nossa regra autorizada de fé e prática. O que significa, isso aqui já está meio repetindo algumas coisas, mas está dizendo aqui que a Bíblia é a única regra de fé e prática do verdadeiro crente. Não existe outra, né? Claro que você pode ter regras de fé, regras de prática, digamos, ou de fé, sei lá, de alguma coisa, mas são coisas secundárias. Mas a principal mesmo, né, ligada à sua vida espiritual, é a Bíblia. Você pode ter uma regra de fé em algumas coisas, como, por exemplo, uma metodologia que te comprove que uma coisa condiz com a verdade, né? Mas aí não é a fé em Deus, não é a fé no mundo espiritual, é uma fé meramente intelectual. Isso você pode ter essas pequenas regras, mas você não pode substituir a veracidade das escrituras por pequenas regras, como por exemplo o método científico. Algumas pessoas pensam que o método científico substitui o que a Bíblia nos ensina, quando não é verdade. Para um verdadeiro cristão, você deve tomar como princípio de que o método científico, a filosofia ou qualquer outra coisa é incapaz de substituir as escrituras. E que também nem a tradição, nem a direito canônico, nada se coloca em igualdade com a Bíblia, se coloca lado a lado com a Bíblia. A Bíblia é única, infalível, inerrante e verdadeira regra de fé e prática. Se alguém coloca outra coisa junto com a Bíblia, isso é maldição. Então esse é um princípio batista, né, da autoridade das Escrituras, que ele é bem amplo, bem complexo, mas muito importante que você entenda. Se você concorda com esse princípio, legal, você pode ser um evangélico e, se quiser, continuando nosso estudo, decidirá se quer ser um batista ou não. Porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Então você precisa se identificar com esses princípios e com as doutrinas para saber para qual igreja você vai, se você de repente está procurando uma igreja mais a seu gosto, né? E mais a seu gosto dentro dos seus princípios mesmo, tá? Que todos nós temos os nossos princípios. E se você aceita esses princípios, está convidado a congregar em uma igreja verdadeiramente e genuinamente evangélica. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.